Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Tigas e eu pensei em fazer um top 5 filmes do Homem-Aranha live action. E depois de ter assistido todos os filmes dos 3 atores que fizeram o Homem-Aranha live action no cinema, eu cheguei à conclusão de que não existe um Homem-Aranha bom no live action. Ah, não, aí não. Mas calma aí, pera, antes de você ir nos comentários me xingar, deixa eu explicar os meus pontos. É óbvio que vai passar carro com som na hora que eu começo a gravar. É impressionante, toda vez. Primeiramente eu tenho que falar sobre adaptações, porque todos os Homens-Aranhas do live action são adaptações. Eles pegam uma obra base, seja HQ, ou às vezes até de alguma outra mídia que eles querem adaptar e eles trazem pro cinema. Dito isso, uma adaptação nem sempre é fiel, porque além de estar indo pra uma outra mídia onde ela não consegue contar a história da mesma forma que na sua forma original, ele vai ter que trazer talvez pra uma outra época do tempo, atualizar muitas coisas, mudar personagens, às vezes até problemas com direitos autorais, e todos esses motivos causam sim diversos problemas para adaptações e causam distanciamento da obra original, o que nem sempre é um problema. A gente tem aí muitos exemplos de obras que são bem diferentes do material original, principalmente de HQs, e que conseguem ser infinitamente melhores. Mas o que diferencia uma adaptação boa de uma adaptação ruim? Bem, uma adaptação boa é aquela adaptação que ela tem um propósito e ela consegue cumprir esse propósito. Às vezes ele pode só fazer algo que fique tosco, ou então uma releitura que realmente combine com a obra original. Então ter cuidado a muitos pontos de elementos-chave desse material de origem é onde está o maior dos problemas em muitos casos, e é o problema central que eu vou abordar aqui. Então sim, é possível que tenha uma boa adaptação, mas nem sempre é o caso. Lixo. Começando pelo que muita gente considera como o original, como o melhor Homem-Aranha de todos, o clássico, o Homem-Aranha raiz, o que tá longe de ser verdade, que é a versão do Tobey Maguire. Esse Homem-Aranha, ele tem muitas diferenciações do material base, começando ali pela teia biológica, que é sim uma coisa muito diferente do material original que a gente tinha, e eu, como uma criança burra, achava que aquilo ali era o original na primeira vez que eu vi. Toda vez que eu via o Peter com um fluido de teia, eu achava ruim. Eu era uma criança burra. Me desculpa. Além disso, a gente tem a descaracterização um pouco da personagem da Mary Jane, que não é exatamente igual ao que a gente tem no material original, da onde ele tenta trazer, assim como uma falta de personalidade enquanto Homem-Aranha mesmo. A gente tem o Peter Parker muito bom do Tobey Maguire, apesar da atuação dele no primeiro filme não ser tão boa, mas a gente tem essa falta da essência do Homem-Aranha, que é ser ele piadista, mais brincalhão, e usar muito da inteligência dele. Parece que a gente não vê tanto isso aqui, a gente tem uma pinceladinha disso no primeiro filme, mas que parece que é meio que colocado de segundo plano no segundo e principalmente no terceiro filme. E quem disse que isso é problema meu? Porém, a gente tem bons pontos, onde a gente tem uma excelente apresentação de todos os personagens e de toda a trama do Homem-Aranha, principalmente para um público que não conhecia ele, ainda mais que ia pro cinema, então fez um baita sucesso, porque muita gente que talvez não conhecia tanto o personagem passou a conhecer e adorou ele, tanto é que a franquia foi um sucesso, mas isso infelizmente não garantiu a sequência que era pra ter um quarto filme, né, depois da trilogia. O que, novamente, é interessante a gente ver todos esses personagens bem desenvolvidos em tempos que são muito bons. Os 2 primeiros filmes, principalmente, eles têm todos o tempo de tela muito bem desenvolvidos e não cansam em nenhum momento. De todos os filmes que eu assisti do Homem-Aranha em live action, esses 2 foi o que mais me agradou em questão de tempo de tela utilizado. Você consegue entender todas as coisas que estão acontecendo no tempo certo em que elas precisam acontecer. E isso é uma direção muito boa do Sam Raimi. Apesar disso, a gente também tem meio que um processo de repetição da escolha de vilões. Parece que a história deles é sempre repetida, o que seria muito interessante a gente ver só o Homem-Aranha no terceiro filme, para que isso fosse um pouco diferente, mas como a Sony obrigou ele a colocar mais 2 vilões, deixou o filme bem diferente dos planos originais, acabou atrasando essa parte do vilão original, que era o Homem-Aranha. Então, esses 2 primeiros vilões, do Octopus e o Duende Verde, acabam tendo um plot muito parecido, sendo um vilão que começa uma experiência, a experiência dá errado, aquilo controla eles, e aí eles ficam do mal. Tá bom, eu sei que a galeria de vilões do Homem-Aranha não é a coisa mais incrível do mundo, nem mais original, mas dava pra fazer algo um pouquinho mais diferente, né? Isso dito, também tem alguns momentos que são bem questionáveis nos filmes do Sam Raimi, como algumas escolhas de cenas bem estranhas, umas piadas que talvez não deveriam estar lá. 8 mãos, que sexy. E principalmente uma coisa que me incomoda um pouco no segundo filme, que é sobre a questão dos poderes do Homem-Aranha, que ele pega de base o HQ do Homem-Aranha Nunca Mais, que é quando o Peter perde os poderes, e que você tem ele só conseguindo os poderes quando a MJ tá em perigo e não quando ele precisava inspirar as outras pessoas e salvar as outras pessoas. Então parece que ele só é Homem-Aranha porque ele
ele quer salvar a Mary Jane e ter ela por perto. Não, é muito uma coisa que faz o sentido com o personagem, certo? Então, tendo esses pontos onde o Peter não parece tão inteligente, a falta de piadas e humor do Homem-Aranha, falta de senso de comunidade de seu amigo da vizinhança, principalmente, e a descaracterização da Mary Jane faz com que esses filmes do Tobey Maguire não me soem tão bem. Super lixo. E agora indo pro Homem-Aranha talvez mais injustiçado de todos, que é o Andrew Garfield. Infelizmente ele teve dois filmes não tão bons, tanto em bilheteria quanto em crítica. É um filme que quando eu reassisti, eu vi o início do primeiro filme, eu falei, cara, eu não lembrava que era tão bom. É realmente surpreendentemente interessante o que eles fazem com o início do filme, que eles pegam de versão base o espetacular Homem-Aranha realmente, e você vê muito dessas coisas colocadas de uma forma diferente. Você vê pela primeira vez os pais do Peter Parker, o Richard e Mary Parker, que sim, eles existem, e eles tinham aquela ideia mesmo, então isso é bem interessante. A gente tem alguns momentos mostrando muito mais a inteligência do Peter, assim como a gente tem muito mais esse senso de piada, de humor do personagem. Parece que ninguém tá entendendo o conceito da máscara. Mas aqui falta um pouco de consistência em muitas partes do filme. Ela parece que se apressa demais, principalmente na hora de finalizar o vilão, na hora de construir um plot mais amarrado, e principalmente parece que esse Homem-Aranha ele não tem um senso de responsabilidade tão grande. Poxa vida, você vai contar pra Gwen que você é o Homem-Aranha na primeira vez que você vê ela depois de conseguir os poderes? Não é assim que deveria ser. Isso me incomoda um pouco. Então, além de ter esses dois vilões mais fracos, os efeitos especiais às vezes não tão bons, umas cenas um pouco discutíveis, e essa pressa muitas vezes no roteiro faz com que o personagem às vezes se torne um pouco inconsistente, mas ainda assim parece mais fiel na parte do Homem-Aranha em alguns momentos do que o do Tobey Maguire. E eu não posso deixar de citar também aquele final do primeiro filme, onde o Capitão Stacy acaba se sacrificando pra poder ajudar o Homem-Aranha e só pede que ele não se envolva com a filha dele pra no final de tudo o Homem-Aranha quebrar essa promessa. Só pra ficar com alguém no mesmo filme em menos de meia hora. Não tem como engolir isso. Pobre. Então a gente tem o Aranha do Andrew Garfield como um personagem que é mais engraçado, mais carismático, mas falta o senso de responsabilidade nele e principalmente muita pressa no roteiro pra desenvolver os vilões ou criar uma sensação de urgência no que tá acontecendo mesmo ali. Como você se atreve? E agora vem o que, se você me conhece lá do Despida Cast, sabe que eu sou um pouco hater do João do Zap, este diretor medíocre, que eu tenho certeza que o Kevin Feige achou ele jogando um truco no bar e perdeu pra ele na aposta do truco e colocou ele pra dirigir os filmes do Homem-Aranha. É esse o nível que parece. Não só por cenas desnecessárias, personagens que não fazem muito sentido com o que eles se propõem, cenas inconsistentes, piadas mal feitas. Eu já vou chegar lá. Mas vou começar dos pontos positivos, tá? Eu não sou o hater do Homem-Aranha do Tom Holland. Reconheço que ele tem realmente pontos muito positivos e talvez ele seja até o futuro melhor Homem-Aranha do cinema e talvez finalmente um Homem-Aranha bom no live action. Esse aqui, dos três outros atores, ele é o que tem a melhor adaptação para os dias atuais, onde a gente consegue ver um uso muito bom de como o Homem-Aranha está inserido nessa sociedade atual, principalmente na questão da escola, de como é a dinâmica dos personagens e etc. Não parece tão distante quanto os filmes do Tobey Maguire ou os filmes do Andrew Garfield, que parecia que eles eram uma versão muito daquele clichê 2000, 1990, e não funciona mais pro dia de hoje. Com isso, a gente também tem uns problemas de alguns personagens. Eu gosto muito da interação inicial do Ned e do Peter, mas parece que eles são personagens que são muito inconstantes, onde o Ned, ele em alguns momentos ajuda o Peter, mas em outros parece que ele só quer usar os poderes do Peter pra fazer eles ficarem famosos na escola, e é completamente sem sentido, e o Peter parece que cai pra seguir o que o Ned quer falar, mas depois ele recobra o senso de responsabilidade do que ele deveria fazer como certo, mas depois ele volta pro negócio sem sentido. Por quê? Eu não faço ideia. Mas uma das principais coisas que me incomoda nesse Homem-Aranha, que eu sou obrigado a falar aqui, é que ele não deixou o like no vídeo. Viu o que eu fiz, né? Então, cara, já deixa o like aí, por favor. Vai, eu tô esperando. Não deu like ainda? Sério? Não vai dar like? E uma outra coisa que eu preciso citar e que eu vou me estressar um pouquinho aqui, então eu já vou respirar um pouquinho mais fundo, que é o personagem do Flash. Eu nunca vou aguentar o personagem do Flash naquela cena. Começa mostrando o Peter fazendo ali escondido o fluido de teia na sala, o que é incrivelmente bom, porque mostra ele no primeiro ano do ensino médio, já sendo inteligente o suficiente pra criar isso. E aí a professora tá passando a atividade no quadro e pergunta quem é que sabe a resposta. O Flash vai lá, dá a resposta é errada. Ela pede pro Peter, porque vê que ele está distraído, e aí ele dá a resposta certa. E aí o Flash vira pra ele e fala: "Vou te matar." Por quê? O
cara só tá respondendo a professora, irmão. Isso não é nem a atitude de um cara que era pra fazer bullying com ele. É só idiota. Ele não parece que representa nenhuma ameaça à vida social e etc do Peter. Ele é só tonto. Fora que esse personagem, ele consistentemente, além de ser irritante, ele se mostra covarde, ele se mostra sem qualquer tipo de senso no geral. E o Flash não é esse personagem. Como a gente vê até mesmo no Flash do Andrew Garfield, ele vai falar com o Peter quando o tio Ben morre, pede desculpa pra ele, etc. Você vê que ele é um cara que ele tem princípios, pelo menos, mas esse Flash não. E isso me irrita profundamente. Então a gente tem essa descaracterização em muitos personagens, o que me traz ao ponto de que o próprio Homem-Aranha parece não ter um senso em nenhum dos 3 filmes de noção das coisas que ele está fazendo e principalmente de se impor. Não sou ninguém sem uniforme. O Homem-Aranha sempre foi um personagem que ele tinha que se impor muito, que ele tinha que lidar com as situações. Óbvio, no começo ele é aquela pessoa mais contida, mais retraída e tal, mas depois ele começa a mostrar que ele tem autoridade, principalmente quando ele está como Homem-Aranha. E aqui ele mal bate de frente com o Tony Stark. E por mais que eu esteja vestindo a blusa dele neste momento, não, eles não se dão bem, quase nenhuma das vezes. Mas ok, o Homem de Ferro é o principal do MCU, então essa versão da Disney poderia ter trazido isso, mas ela não é bem explicada e nem bem desenvolvida. E esse é o problema aqui. A gente tem o personagem lá no Guerra Civil, fazendo uma das melhores aparições dele, pra depois parece que isso tudo se perder e voltar só no final do 3º filme. É complicado. Você pode até me dizer, mas ele tá no início de carreira, ele tá começando agora e etc. Mas, irmão, o cara tem 3 filmes, aparição em outros 2, e ele não consegue ter sido desenvolvido nesse meio tempo, enquanto os outros em 2 filmes já estavam quase consolidados. Se for pra não reclamar disso, você também não pode reclamar do Super-Homem do Henry Cavill, que é o que muita gente faz, mas passa pano pro do Homem-Aranha. Eu, no caso, tenho problema com as 2 versões, então, né, vamos ser justos. Então, nesse Homem-Aranha, a gente tem algumas coisas que são interessantes, sim, como a adaptação para os dias atuais, uma dinâmica dos personagens que parece interessante a princípio, apesar de serem inconsistentes, falta de senso de responsabilidade, uma falta de profundidade em quase todos os personagens, e principalmente a gente tem falta de independência do Homem-Aranha. Então, nenhum dos 3 acertam até então. Só que com o final do 3º filme, a gente finalmente vê um vislumbre do que é o símbolo do Homem-Aranha de verdade, e é ser essa figura que não necessariamente precisa ser o Peter Parker pra estar certa, mas que não é demonstrada em nenhum desses filmes. E é justamente essa parte dele colocar os outros acima dele o tempo todo, ele tentar estar ajudando as outras pessoas, não importa o quanto isso atinja ele. Isso a gente vê só ali no final, com depois aquela cena de websewing maravilhoso, com o melhor uniforme do Homem-Aranha até então, que vai trazer pra essa nova leva de filmes do Tom Holland, que eu espero agora que acertem muito. E inclusive, essa coisa de eu falar sobre o personagem não necessariamente precisar ser o Peter Parker, é porque eu acho que, na verdade, o Miles muitas vezes tem até momentos melhores do que o Peter como Homem-Aranha. E isso vem no vídeo inteiro falar sobre. Se você quiser esse conteúdo, deixa aqui nos comentários, junto com qualquer outra sugestão que você quiser. E por todos esses pontos, parece que a gente não tem uma versão concreta e definitiva do Homem-Aranha no live action ainda. O que é triste de parar pra pensar se você é fã, porque você tem aí mais de 20 anos de conteúdo e você não teve uma versão sólida do personagem. Sendo que no Aranhaverso você tem isso em 1h30 de filme. Eu sei que é injusto comparar animação com live action, são produções diferentes, são formas de se contar histórias diferentes, mas eu acho que dava pra acertar sim em cada uma dessas versões, trazendo coisas diferentes, elas tendo adaptações com versões diferentes entre si e ainda assim terem essa essência do personagem, que é o que é tão importante. Então eu só torço pra que essa versão agora do Tom Holland consiga acertar em todos os pontos que eu trouxe até aqui e a gente tenha uma melhor versão do personagem que eu gosto tanto. E se você gostou de um conteúdo como esse, então se inscreve aqui embaixo e já deixa sua recomendação do que você quer ver no próximo vídeo, que eu com certeza vou trazer e vou ficar de olho. Tchau!